O tema dessa noite é Dai-me almas e ficai com o resto. Eu vou abrir a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, que diz assim: anunciar o Evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Palavra do Senhor. Por favor, aplaude a palavra do Senhor, meus irmãos. Amém. Você já conhece muito bem quem escreveu a carta aos Coríntios. Você conhece muito bem Paulo, o famoso Paulo de Tarso. Você sabe melhor do que eu que Paulo falava 3 línguas, que Paulo falava grego, hebraico e aramaico. Você sabe muito bem, melhor do que eu, que Paulo era chefe dos exércitos romanos, que você sabe muito bem que Paulo era um fariseu. Você sabe muito bem que Paulo era um homem inteligentíssimo, estudou na faculdade de Gamaliel. Você sabe muito bem tudo isso. Mas uma coisa que é interessante nisso que nós acabamos de ler, e que tem tudo a ver com o tema Dai-me almas, é que Paulo, quando se converte de verdade, quando experimenta do amor para com Jesus, foi um amor tão honesto, mas tão honesto, que Paulo dedica todo o restante da sua vida para poder levar Jesus para as pessoas. Por quê? Porque nós não podemos aceitar, meu irmão, que o Evangelho é simplesmente para um pregador aleatório que veio da Bahia, não. O Evangelho é simplesmente para os pregadores da renovação carismática, não. O Evangelho, Paulo diz, que é uma obrigação ser anunciado. Seria uma obrigação minha e sua, por onde nós passarmos, levássemos Jesus. É obrigação nossa levar Jesus para as pessoas que nós amamos. É nossa obrigação evangelizar a nossa casa. Eu sei que Lucas 4 fala que o santo não é aceito em sua casa, o profeta não é aceito em sua casa, mas é nossa obrigação evangelizar. Por quê? Porque Paulo fala no versículo 16 que isso não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Portanto, eu queria que nessa noite eu e você soubéssemos, o desejo de Deus é que se levantasse nessa noite novos Paulos, novos homens e mulheres que se espelhassem em São Paulo para anunciar o Evangelho de Deus. Se está claro até aqui, fala amém. Amém. A galera está dormindo enquanto eu prego, só tem 3 minutos que eu estou pregando no meu relógio. Se está claro até aqui, fala aleluia. Aleluia. E aqui eu já queria te dizer então que para eu e você evangelizarmos almas, nós temos que ter características de profeta. E eu vou falar para você algumas características nesse pouco tempo que eu tenho, para que você saia daqui hoje entendendo que você precisa levar pessoas para o céu. Fala para quem está do seu lado, presta atenção no baiano. Abre a boca, fala para quem está do outro lado, presta atenção nesse baiano. Primeira característica do profeta, repete comigo, parresia. A palavra é difícil, você nunca ouviu mesmo, mas abre a boca, lindão. Você tem boca, abre, por favor. Repete, parresia. Parresia. Parresia tem um significado grego. Parresia é uma ousadia, uma coragem, é um ímpeto de falar algo que está no coração. A parresia, trazendo para o Evangelho, a parresia é aquela ousadia que faz você falar de Jesus para pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, que faz com que nós tenhamos vontade de fazer esse luau no ano que vem novamente na praça, para que as pessoas vejam a gente falando de Jesus, para que as pessoas vejam que a gente não tem vergonha, que a gente tem coragem, que a gente quer mostrar a nossa cara para o mundo ver, que a gente quer carregar um crucifixo no peito, que a gente quer ter uma cadeia no braço, que a gente quer usar a blusa de Nossa Senhora, que a gente quer botar escapulário, que a gente quer ser todo de Maria, quer ser todo de Jesus, para que as pessoas vejam o que é parresia, essa autoridade. Você não tem vergonha de falar de Deus. Se falarem mal de Deus na sua frente, toma cuidado, porque você vai voar no pescoço da pessoa. Por quê? Porque você tem ousadia. O nome disso do grego é parresia. Repete, parresia. Querido, o que é parresia? Quando eu conheci Jesus foi no ano de 2017. Não sou tão velho mesmo. Então, no ano de 2017, eu conheci Jesus. Eu tinha 14 anos na época. Eu lembro que eu caí duro no chão. Quando eu caí duro no chão, querido, eu morri para o mundo naquele dia.
Eu não estava entendendo o que estava acontecendo, eu não sei por que eu caí, eu só sei que eu estava sentindo uma paz interior no coração tão grande, mas tão grande, que eu saí daquele retiro falando bem assim: se eu sentir isso, eu quero que todas as pessoas sintam isso. Por quê? Porque Deus preenche vazios existenciais. Porque Deus cura os nossos problemas. Porque as vidas que não têm sentido, pode ter certeza, são vidas que não encontraram com o maior dos sentidos, que é o Senhor. Então, quando você se apaixona por Jesus, esse amor não é egoísta. Você quer levar Jesus para as pessoas. Eu, com 14 anos de idade, eu comecei a falar de Jesus na escola. Eu comecei a falar de Jesus na pastoral dos Coroinha, que eu fazia parte. Comecei a falar de Jesus no grupo de oração. Para você falar de Jesus, você não tem que ter um microfone na mão, não. Você tem que ter coragem, você tem que ter sede de almas. Eu queria que você soubesse que, se você experimentou de Jesus e você vem todo domingo na missa comungar da presença santa e real de Jesus na Eucaristia, o amor que você experimenta de Deus não pode morrer em você. Não pode. Você precisa levar para frente. As pessoas precisam saber o Deus que você conhece. Se hoje fosse o último dia da sua vida e você se encontrasse com Deus na eternidade, quantas pessoas iriam falar para Deus: ó, foi o fulano que me trouxe, foi o fulano que me trouxe, ele falou de você para mim, meu Deus, foi ele que falou. Quantas pessoas vão poder falar isso no céu, que vieram para lá por sua causa, porque você falou de Deus para eles? Querido, eu quero que você saia daqui hoje com sede de almas, sede de santificar a sua família, sede de santificar seu casamento, os seus filhos, os seus pais. O amor que você encontrou de Jesus não pode morrer em você, porque se morrer, querido, sinto lhe dizer, você não tem ousadia, não tem parresia. Lá na Bahia a gente chama esse tipo de gente de banana, de bunda mole. Eu não quero que você seja essa pessoa. Olha para esse cabra mole que está do seu lado e fala bem assim: toma vergonha, seu frouxo. Não dá, não dá. O amor que você conheceu de Jesus, se morreu em você, é porque você é realmente um frouxo de marca maior, de primeira linha, um bananão. Na Bahia a gente chama de cabra mole, 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 mole. Eu queria que você soubesse, não é para você ser parte dessa estatística. Você tem que fazer a diferença, você tem que ser diferente, você precisa ter sede de almas. O que é sede de almas? É você falar bem assim: vai ter festa do padroeiro esse ano, mas eu não sei vender nada, mas eu sei limpar o chão, para que o padre chama um outro padre para fazer uma homilia, e enquanto o padre está arrebanhando pessoas na homilia, eu estou limpando o chão, porque é o que eu posso fazer para arrebanhar almas. É você falar: eu vou ficar na porta acolhendo as pessoas do melhor jeito que eu posso, abraçando, beijando, dando um abraço forte na pessoa, para a pessoa pensar que está sendo agarrada por um urso. Por quê? Porque é o jeito que eu tenho de evangelizar. Se isso é o que você pode dar para Deus, entregue isso para Deus, mas não fique com a bunda plantada no sofá, não fique deitado na sua casa. Se a festa do padroeiro chegar, é hora de você trabalhar, é hora de você mostrar serviço, é hora de mostrar que você é diferente. Se tiver um próximo luau, eu espero que seja você servindo, seja você lá na porta me acolhendo, seja você lá na porta acolhendo a banda. Por quê? Porque é o jeito que você tem de evangelizar, de testemunhar esse Jesus que você conhece. Eu quero que você saia daqui sabendo: você precisa evangelizar com a sua vida. Quem crê nisso, aplaude nosso Deus, por favor. Fala para quem está do seu lado: toma posse, filho, toma posse. Eu tenho 5 minutos só, vou pular. Tem outra coisa que eu queria te dizer, que é característica de quem é profeta, de quem tem sede de almas. Repete comigo: autoridade espiritual. Eu só tenho 5 minutos. Se você não gostou de mim, daqui a pouco eu estou indo embora. Prometo, você nem vai olhar na minha cara mais. Repete comigo: autoridade espiritual. Autoridade espiritual. O que é autoridade espiritual? A autoridade você não rouba, você conquista. A autoridade espiritual, o segredo para você tê-la é você aprender que, para conquistá-la, tem que pagar o preço por ser de Deus.
A autoridade espiritual faz com que as pessoas vejam Deus em você. Faz com que a correção de uma mãe não seja uma correção desonesta e injusta, tendenciosa para um filho ou para o outro. Faz com que você esteja cheia do Espírito Santo para, na hora de medir o que você vai falar, você saber como tratar um, como tratar outro com justiça. A autoridade espiritual faz com que uma correção de uma mãe seja muito mais poderosa do que uma surra de uma mãe. Faz com que, quando você for falar de Jesus para as pessoas param para te escutar. Não porque você tem oratória, não porque você fez curso na internet, porque você assina canal de coach. Não, é porque você tem autoridade. As pessoas veem Deus em você, sabe que você não é um charlatão, sabe que você vive aquilo que você está falando. A autoridade espiritual se conquista, não se rouba, não é na lábia, não é no gogó. É por isso que a gente vê tanto charlatão na internet aí, que tem a oratória melhor do mundo, mas você não vê Deus na pessoa. Por quê? Porque não tem autoridade espiritual. A autoridade espiritual se conquista com intimidade, com oração, com permanência na igreja, com vida pastoral. Se conquista a autoridade espiritual. Por quê? Porque a autoridade espiritual, que faz com que você tenha sede de almas, ela requer você pagar o preço. Repete comigo: pagar o preço. Pagar o preço, querido, é você entender que você precisa hoje viver mais para ser de Deus. Pagar o preço é você entender que, para você poder exortar a sua família, você tem que ser testemunho, você paga o preço antes. O que é pagar o preço? É você, mãe, que está rezando para toda a família vir para a igreja. Quando você chegar da igreja em casa, é você chegar em casa, ver tudo bagunçado dentro de casa e você saber que, se você surtar com eles, eles vão ter raiva da igreja e vão jogar na sua cara bem assim: tá vendo? Você vai para a igreja e fica pior que nós. Melhor nós que não vai. Se for para ficar desse jeito, eu prefiro ficar em casa do que ir. Por quê? Porque você não tem autoridade espiritual, não calou a boca quando chegasse em casa. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, você aprende que, para evangelizar essas pessoas, mesmo elas te estressando, você tem que calar a boca. É os filhos entendendo que às vezes tem pai e mãe que não caminha na igreja. E eu sei muito bem que muitos filhos são a resistência católica dentro de casa, porque o pai e a mãe nunca foi na igreja. Então, para o filho poder evangelizar esse pai, o segredo está em orar no secreto, em convidar para momentos específicos. É quando chegar em casa, abaixar a cabeça quando tomar uma bronca desnecessária. É você saber que às vezes você vai ser injustiçado, mas você tem algo que ele não tem. Você tem intimidade com Deus. Você sabe que para salvar aquela alma de pai e de mãe, você tem que calar a boca. Então você cala a boca para santificar eles. Isso é autoridade espiritual. É você entender que você está pagando o preço por ser de Deus. Esse preço às vezes é o silêncio. Esse preço às vezes é rezar de madrugada. Esse preço às vezes é estudar mais sobre a fé. Esse preço às vezes é ver que tem familiar que não é católico, que é irmão protestante e que detesta você por ser católico, mas você vai estudar. É o preço que você paga para ser de Deus. Querido, eu queria que você soubesse hoje: você precisa pagar o preço para salvar as pessoas que você ama. Se está claro, aplaude por favor, aplaude por favor. Fala para esse cabra mole que está do seu lado: paga o preço, cabra mole, paga o preço. Tem que pagar o preço para ser de Deus. E aqui existe uma última coisa que eu vou falar, para nós podermos rezar, porque à noite nos espera algo muito especial, que é: você e eu precisamos entender que tudo isso exige de nós uma coisa, e essa coisa é muito importante, e a última coisa que eu vou falar, repete comigo: testemunho. A galera que não quer dar testemunho é uns bunda mole mesmo, nem abriu a boca, não me deu boa noite até agora, não repetiu nada que eu falei. E a última coisa, prometo: testemunho. O que é testemunho, filho? É você entender que a sua vida precisa condizer com aquilo que você está pedindo para os outros fazerem. Então não adianta nada, mamãe, a gente cobrar o filho na igreja se a gente nem na missa vai. Não adianta nada a gente cobrar que o filho faça retiro se a gente nunca se confessou, tem mais de um ano que não se confessa. Não adianta nada a gente exigir dos nossos aquilo que nós não o fazemos. Não adianta exigir amor se você não está abraçando. Não adianta exigir beijo se você não está beijando.
Não adianta, é preciso você viver o seu testemunho. Posso falar uma coisa que está incomodando meu coração agora? Tem mães e pais aqui que sabem como é difícil o filho que está na bebida, o filho que está na droga, mas sabe qual é o segredo para o filho largar? É você entendendo que você vai ter que pagar o preço de você, que é moderada, equilibrada, você parar de beber para evangelizar essa pessoa. Esse é o preço que você paga, não porque você não pode ou porque você é desequilibrada, mas para edificar aquele que não é equilibrado. Então é o preço que você paga, é o testemunho que você tem para santificar o outro. Queridos jovens, talvez vocês, assim como eu, tenham muita vontade de casar, mas o preço para um bom casamento é um namoro casto. Paga o preço da castidade, vale a pena, homens, vale a pena a dor da castidade, vale a pena. Para o homem dói, para a mulher nem tanto, mas para o homem dói fisicamente ser casto. Então vale a pena essa dor, vale a pena porque é o preço que você paga para dar testemunho, para ser de Deus, para levar as pessoas para o céu. Esse preço nem todo mundo está a fim de pagar. E talvez nem todo mundo vai entender isso que eu estou falando aqui. Mas eu queria que você soubesse, se tem pessoas na sua família que você quer levar para o céu, você tem que viver isso. Paga o preço para ser de Deus. Tenha autoridade espiritual quando você falar e tenha testemunho para santificar essas pessoas. Amém? Eu queria pedir para você, por favor, fique de pé, rapidinho.